Domingos da Cruz, ativista, professor universitário angolano, está na edição da noite. Domingos, boa noite. Muito bem-vindo. E vale a pena lembrar que o Domingos chegou a ser condenado a 8 anos e 3 meses de prisão, juntamente com outros ativistas angolanos. Todos nos lembramos, entre eles, por exemplo, Luati Beirão. A última vez que nós os dois conversamos foi precisamente a propósito do lançamento de um livro seu, Angola Amordaçada, a imprensa ao serviço do autoritarismo. É o título dessa obra. E para alguém como o Domingos, que denunciava o controle dos órgãos públicos de informação em Angola pelo regime angolano, deixe-me perguntar-lhe o que é que significa para si esta investigação feita por jornalistas e as revelações que dela surgiram. Olha, em síntese, esta investigação de alguma maneira expressa aquilo que é a lógica interna do capitalismo a nível internacional, pelo que existem pessoas tão corruptas cá no mundo ocidental quanto em África. Digo isto porque os angolanos, particularmente aqueles que sempre se bateram pela justiça social, eu e tantos outros, dizíamos claramente de facto que o país estava a saque, e este saque dependia também da cumplicidade dessa teia que se estende por vários continentes. Falo particularmente da América, da Europa, da Ásia, concretamente do Dubai, mas a comunidade internacional sempre ignorou. Mas, da minha parte, nunca tive qualquer sentimento de surpresa em relação ao comportamento da comunidade internacional, porque eu sempre tive consciência de que a lógica do agir ocidental é muito na perspectiva, digamos, binária, no sentido ético. Ou seja, para o Ocidente existem boas guerras, desde que estas guerras beneficiem o Ocidente, e a má guerra é quando ela não beneficia o Ocidente. E o mesmo acontece quando há corrupção, e o que nós fomos assistindo é um jogo de interesses, e penso que essas revelações não se enquadram propriamente naquilo que muitos estão a propalar, tanto em Angola quanto fora de Angola. A ideia de que há agora uma sensibilidade internacional, particularmente do mundo mediático, sobre o que se terá passado durante esses anos todos em Angola. Eu vejo isso como um reposicionamento estratégico. O que é que, no seu entender, mudou? Porque alguma coisa tem de ter mudado para que isto apareça agora e não noutros tempos. Olha, o que mudou é exatamente o poder de mão. Isso é visível. Portanto, tendo havido uma mudança do poder político, inevitavelmente faz com que aqueles que sempre tiveram pretensão de ter a mão sobre os dinheiros, as riquezas de Angola, vão se posicionando agora, porque há um novo parceiro que controla o poder político, e sendo certo que no contexto de Angola o poder político leva-nos também a ter oportunidades do ponto de vista econômico, é preciso acercar o novo dono do poder. E uma vez que o novo dono do poder construiu a falsa narrativa de que está profundamente comprometido com o combate à corrupção, como é óbvio, os hipócritas de sempre alteraram o discurso. De qualquer maneira, os ecos desta investigação estão aí à vista de todos. Isabel dos Santos, também outros portugueses foram constituídos arguídos. Isso foi anunciado hoje pelo Procurador-Geral de Angola. O que é que espera ao certo da justiça angolana neste processo? Olha, tal como há 2, 3 anos eu não acreditava na justiça angolana, esse ponto de vista prevalece. De facto, nem sequer podemos afirmar que Angola tem um sistema, digamos, de justiça nos moldes que se defende para um Estado democrático e de direito. O que pode haver, provavelmente, é a orientação do Presidente, sendo certo que ele faz disto uma espécie de cavalo de batalha, para que se possa seguir os caminhos necessários, porque eu não acredito que a Justiça esteja a agir de modo próprio. Acho que Portanto, sim, a Justiça angolana, no seu entender, não é independente. Não o foi e não nunca é ainda. foi, não é.
E nós temos um problema seríssimo. A estrutura e a cultura política em Angola, tanto do ponto de vista da sua prática, quanto da arquitetura jurídica, particularmente a Constituição e as chamadas leis infraconstitucionais, não permitem a liberdade e a independência do sistema judicial. Inevitavelmente, aquela cultura política e a arquitetura jurídica viabilizará permanentemente a interferência do poder político no poder judicial, particularmente do Presidente da República. Mas esta investigação, de certa forma, colocou os olhos do mundo em Angola. Isso não pode fazer a diferença? Os olhos do mundo sempre estiveram em Angola e talvez a desgraça da Angola reside exatamente no facto dos olhos do mundo estarem permanentemente em Angola. Só que agora os olhos mudaram em função das circunstâncias, não é? E o que eu acho é que criou uma certa, digamos, ilusão, talvez internamente, de que estamos a caminhar para a aurora. Eu acho que temos de estar profundamente conscientes, críticos o suficientes para perceber que o regime é o mesmo. As mesmas pessoas que sempre estiveram ao lado de Eduardo dos Santos, desde o topo à base, continuam a ser exatamente o mesmo. É óbvio que os cristãos acreditam na conversão, na possibilidade das pessoas, do dia para a noite, saírem, abandonarem um mau comportamento para serem pessoas moralmente corretas. Eu particularmente não acredito. No seu entender, esta investigação acaba por atirar areia para os olhos de alguns, porque na realidade a mudança que Angola precisa não está a ser feita? Exatamente. Neste momento o país não está a fazer mudanças substanciais. Não há mudanças que viabilizariam a alteração da cultura política. Por exemplo, nós podíamos começar a discutir a possibilidade de alterar a Constituição. For mesmo chamada à Justiça, ela está constituída, arguída. De facto, neste momento o Procurador aguarda que ela se apresente à Justiça e, obviamente, há aqui a questão da presunção da inocência, que devemos garantir sempre. Mas se de facto ela entender ir até Angola, apresentar-se perante a Justiça e este caso seguir os seus trâmites normais na Justiça, não acha que ainda assim isso é uma mudança já bastante significativa? Não será possível o processo seguir os trâmites normais. O que eu acredito é que passará por uma solução, digamos, política, não é? Acho que a justiça angolana não tem a capacidade necessária em função da falta de independência sobre a qual acabamos de fazer referência, para seguir um processo normal e conseguirmos encerrar isso da melhor maneira possível, sobretudo para o interesse, digamos, da população em geral, da qual faço parte, que é vítima, não é, do que vem acontecendo em Angola durante décadas. E é preciso lembrar, desculpa, Sala, que há aqueles que sempre estiveram à volta do regime, continuam lá, enriqueceram e há revelações muito recentes sobre transferências, por exemplo, na ordem dos 300 milhões de dólares por parte da Coplipa para o Dubai. Terá passado pelo sistema bancário a nível da União Europeia, Londres, Lisboa. Os Estados Unidos têm instituições privadas que têm relações muito próximas com a Isabel dos Santos. Eu ia perguntar-lhe precisamente sobre isso, porque há pouco já referiu esta espécie de cumplicidade que, no seu entender, existiu entre alguns governos ocidentais e o regime angolano. E em relação a Portugal, qual é que é a sua percepção? Olha, é muito simples percebermos a cumplicidade tanto do setor privado quanto das autoridades políticas desses países, porque a Isabel dos Santos, assim como outros que acumularam riqueza à custa do sofrimento dos angolanos, não transferiram o dinheiro mediante um túnel, não é? O dinheiro passou em circuitos oficiais normais e existem instituições reguladoras e supervisoras do sistema bancário internacional, tanto no contexto europeu quanto no plano interno desses países, e muitas vezes, mesmo que haja uma falha do ponto de vista interno, sei que ao nível
nível ocidental, há partilha de informação entre esses países e, claro, o que terá acontecido é algo simples e que sempre aconteceu na história milenar do Ocidente. Fechemos os olhos desde que isto beneficia os nossos povos e os nossos países. Portanto, não estou surpreso de modo nenhum. Eu tenho plena consciência. E essa é a lógica que aplica também a Portugal e às autoridades portuguesas? É a lógica do mundo ocidental. É a lógica do mundo ocidental e assim continuará a ser. E este caso, eu diria que se há uma lição a tirar é que todos nós, enquanto africanos, devemos aprender a lidar com o mundo ocidental de forma muito cuidadosa. Domingos da Cruz, obrigada pela presença na edição da noite. Obrigado.